Olá, gente. Nós estamos mais uma vez aqui com grande prazer de receber os pastores e missionários Denilson e Joyce Duarte. Eles são missionários e pastores há 26 anos e a Joyce também se dedica a ser professora de música no mesmo período, né, Joyce? Sim, 26 anos. sim, É um sim. prazer recebê-los. Fico muito honrada e muito feliz de vocês terem aceito o nosso convite. O prazer é todo nosso, Micaela. Privilégio nosso. Obrigada. Bom saber que, mesmo distante, a gente tem pessoas em comum, né, para que podem nos apresentar, para a gente ter esses momentos assim. Obrigada, Thalzinha. Isso, obrigado. E assim, para quem está nos assistindo, aqui é internacional e o Senhor une, né, a internet, as É verdade. pessoas, possibilitar esse encontro. E hoje à noite nós vamos falar de uma coisa muito maravilhosa, que é o testemunho desse casal, né? Tanto que o tema da nossa entrevista de hoje é o testemunho vivo de uma família no ministério. Então, eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai edificar a vida de todos aqueles que vão nos ouvir. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre o chamado de vocês, o ministério que vocês vêm desenvolvendo atualmente. Tá, joia. Então, vou começar nos apresentando, né? Nós somos casados há 28 anos. Namoramos, na verdade, o nosso convívio é de 32 anos, porque namoramos há 3 anos e meio. Nós temos uma filha de 23 anos e um netinho de 3 anos. E a nossa história, a minha começou desde berço do Denil também. Eu sou filha de pastores e missionários também. Meu pai já faleceu há 28 anos, mas eu cresci no campo missionário, rodei o Brasil, tanto que me perguntam de onde eu sou, e eu falo que eu só tenho sangue maranhense, mas assim, eu não tenho um lugar para dizer, porque realmente nós rodamos o Brasil, o norte, nordeste do Brasil, e fomos parar em Brasília. E daí meu pai foi diretor de seminário de uma instituição batista no Maranhão por 7 anos, e eu cresci rodeada por missionários, por pastores, por missionários canadenses que iam para Carolina, no Maranhão, serem professores ali, né? E a minha história com a música também começou nesse mesmo período, tendo aulas com uma professora canadense. E aí depois nós fomos para Brasília e lá nós conhecemos o Denil, que também é filho de pastor, pai dele ainda, os pais ainda são vivos e pastorearam ali em Brasília, ele é de Brasília. E aí ele foi para a nossa igreja, né? Nós chegamos numa igreja e ele estava lá. E aí nós nos conhecemos, ele me liderou na época dos adolescentes, e aí começamos a namorar quando eu já cresci mais. E eu fui para Recife estudar música, e ele era policial nesse período, e daí ele fazia educação física também. E eu, desde os meus 6 anos, eu tinha convicção de que eu queria ser missionária e queria me casar com um pastor. A minha referência era a minha família, né? Meus pais, a vida que nós tínhamos em missões. Sempre amei o reino de Deus e estar em campos missionários. Mas eu nunca falei para ele isso. Só que nós estávamos muito juntos no Ministério de Adolescentes, né? E ele era o meu referencial de homem. Só que ele tinha uma namorada na época, então eu falava, nossa, eu quero um homem, Senhor, como o Denil. Nunca imaginei que Deus me daria ele. Então, quando eu estava com 16 anos, ele... Cuidado com o que você deseja. E aí ele terminou o namoro dele, a gente continuou junto ali no ministério. E quando eu fiz 16 anos, daí ele me pediu em namoro, depois de 2 anos que ele tinha terminado o namoro dele. E aí eu aceitei, e com 17 anos, assim, quando eu estava com 17 anos, em 1997, quando eu fui para o seminário em Recife, foi quando eu conheci Theo, né? E aí eu fui para o seminário, e depois de 7 meses, mais ou menos, o Denil largou tudo, ele recebeu uma profecia, nós somos batistas, sempre fomos batistas, né? E nos formamos no Seminário Batista, em Recife, mas ele recebeu uma profecia de um pastor batista que veio na nossa igreja em Brasília. Deixa você contar essa parte. Saudade. Um... Bom, deixa eu retroceder um pouquinho. Eu sou neto, meu avô materno era missionário. Uhum. Por 30 anos ali no sertão da Bahia, do Piauí, pregou o evangelho. Amém. O meu avô
paterno também era evangelista. Meu pai, pastor. Ele em casa, 7 irmãos. E meu pai sempre orava: pai, se ele vai chamar um dos meus filhos, ele, como a Joyce, nunca forçou, nunca perguntou, mas ele orava. Até que eu pensei, eu posso servir a Senhor assim mesmo, com minha produção e tal. E aí apareceu esse pastor, Elton Rangel, que era missionário na Espanha. Do nada, nunca me viu. No final do culto, me chamou no gabinete e falou assim: olha, deixa de ser funcionário público e vai ser funcionário de Deus. Você vai ter tudo, não vai ter nada. Eu quase ri na cara dele, né? Naquela época, eu tinha uma locadora de videogame, eu trabalhava na polícia, fazia faculdade, passei para o concurso da ABIN. E aí eu falei: o que eu quero, né? Posso servir ao Senhor aqui. E, de repente, 1 mês, 2 meses depois, eu estava deixando tudo. Aí fui para o seminário em Curitiba, olha que distância. E depois eu acabei indo para Recife, nos casamos, fui paralelo, trabalhava na capelania do Colégio Americano Batista, era auxiliar do capelão, e hoje, atualmente, sou capelão aqui nos Estados Unidos também. Ah, que Né? bênção. E tem muita história aí, né? Então, Mais ou menos isso aí, a curto e grosso modo seria... bem resumido é isso, né? E eu lembro que quando esse pastor esteve na nossa igreja, eu estava em Recife. Foi o primeiro ano que eu não fui naquele período de férias para casa. E quando e eu só orando, eu falei: Senhor, se o Senhor quer que a gente se case, que o Senhor fale no coração do Denil, porque quando ele foi pedir o meu pai para a gente namorar, o meu pai falou o que para você? Meu pai falou assim: olha, eu só não quero que você atrapalhe o chamado dela. Então, com essa palavra do meu pai, eu falei: eu nunca vou falar para ele que o meu desejo, e eu acredito que o meu chamado também seja ser esposa de pastor, né? E missionária. Então, eu vou deixar o senhor fazer isso. E assim o senhor fez. Depois de 3 anos de namoro, o pastor veio ali em Brasília, né? Que meu pai pastoreava lá, como os pais dele também. E falou, deu essa palavra, e aí ele foi para o seminário em Curitiba, e eu falei: pronto, agora vai ser o teste mesmo, né? E foi realmente um teste muito grande para nós, os 6 meses que ele ficou em Curitiba. Mas nós entendemos, anos depois, por que eu fui para Curitiba. Sim. Porque para ser missionário no Paraná, você tinha que ter 2 anos de experiência. Eu tinha recém saído, embora eu tivesse como seminarista, a gente trabalhava na favela, a gente trabalhava no Colégio Americano Batista, mas eles contam 2 anos de experiência no campo mesmo, né? Mas como eu tinha passado por Curitiba antes, e lá em Curitiba a gente formou uma banda, a banda pastoral, Que era do seminário. e aí a gente fazia propaganda do seminário por onde ia, o reitor ia pregar, a gente ia cantando. Então a gente ficou meio conhecido, né? E isso ajudou a abrir portas para a gente antecipar essa ida como missionários. Que aí, quando terminou o curso, pouco antes de terminarmos o curso, que nós terminamos no mesmo tempo, eu música e ele teologia. Eu estudava de manhã e à noite para terminar a tempo. Para a gente Ele terminar. trabalhava à tarde e final de semana. Nossa. E ele fez especialização, né, em missões, e eu fiz música, né? E daí, então, quando a gente estava finalizando aquele tempo, nos orientaram que a gente precisava escrever cartas para o campo missionário, para onde a gente tinha interesse. Na época, nós entendíamos, exatamente por causa do pastor Elton Rangel, que foi esse que deu a palavra para o Denil, que a gente estudaria, viveria um tempo no Brasil e depois iríamos para a Europa, especificamente para a Espanha, porque a família do Daniel é de descendência espanhola. Então, na nossa cabeça era isso: em algum momento nós vamos para a Espanha. E aí eu tenho um avô que foi missionário muitos anos, avô de coração, Samuel Mitch, você já deve ter ouvido falar, Samuel e Marlene Mitch. Eles foram missionários em Portugal muitos anos. E aí nós conversamos com eles e eles falaram: se vocês querem ir para a Europa, vão para o sul do Brasil, escrevam cartas para as 3 convenções ali. E assim nós fizemos, e oramos para que aquela que primeiro nos respondesse seria o local para onde nós iríamos. Então, veio a resposta do Paraná, e nós saímos do seminário, o Denil fez o concílio em Brasília, e a nossa igreja lá, né? E aí depois nós fomos para Quedas do Iguaçu, no interior do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, de Cascavel. E ficamos ali 2 anos e 8 meses. Fala um pouquinho sobre esse tempo.
Ó, da construção. Deus foi muito bom, porque quando nós chegamos lá, tinha o pastor que abriu, ele saiu com um certo problema de credibilidade mesmo, foi difícil para a gente. Mas Deus foi tão bom que a gente conseguiu abrir uma entidade filantrópica, a gente ganhou um terreno da prefeitura, a gente ganhou uma ajuda de missão aqui dos Estados Unidos, construímos o templo lá, Foram americanos para lá e construir templo. ajudaram a construir, deixamos com outro pastor, né? E eu tive a oportunidade de ser professor numa uma escola católica lá, que normalmente eram padres que eram professores de filosofia e sociologia, mas teve algum problema com a diretora e ela me deu a oportunidade de usar essa ferramenta para pregar o evangelho também, e programa de rádio e tal. Aí, depois desse tempo, nós A nossa filha nasceu lá, nasceu em Cascavel, né? do ladinho. E a gente chegou a ser sondado para Foz do Iguaçu. A gente Hum, chegou a conhecer, tal, para abrir igrejas, tal. Mas sentimos a direção de Deus de ir para Curitiba. Fomos para, hoje, a Segunda Igreja Batista de Curitiba, que era a Igreja Batista do Cajuru, na época. E ficamos lá também quase 2 anos. E aí, nesse período, em Curitiba, eu fui ministra de música na igreja, que é hoje a Segunda Igreja Batista de Curitiba. Ele era pastor de famílias da igreja. E depois de lá, nós recebemos o convite para irmos para Brasília. E aí, para a igreja onde o meu sogro tinha sido pastor há 17 anos. E esse convite já tinha vindo algumas outras vezes, essa tinha sido a terceira vez. E o Denil tem um irmão que, na época, era alcoólatra, o único irmão que se afastou dos caminhos do Senhor, né, da igreja, desse convívio com o corpo de Cristo. E aí ele sentiu que Deus queria nos levar para Brasília para cuidar do irmão dele, assim, através da igreja, né, estarmos mais próximos. E graças a Deus, o nosso cunhado foi liberto, se separou da primeira família, mas se casou com uma mulher muito especial também, com uma história muito forte, também nessa área de ela não era alcoólatra, mas ela conviveu com o pai alcoólatra, cuidou dele. O primeiro marido dela também é alcoólatra, mas ele está liberto, é um homem muito especial hoje, e a gente crê que cumpriu, né, o propósito de Deus para nós em Brasília. E aí veio, então, o convite para os Estados Unidos, em 2007. Não, 2007, Deus começou, na verdade, a gente estava se preparando, já 7 anos em Brasília, se preparando para ir para a Espanha. Pastel do Rangel, de novo, vem ao Brasil, conversa com a gente. O Denil participa de um acampamento com ele. E ele fala: vocês precisam levantar mantenedores para irem para a Espanha. Vão passar um mês comigo lá em 2000 e... Nossa, perdi o tempo aqui. 2007. 2007 ou 2008? 2009. 2009. E aí vão para lá e a gente passa um mês por lá. Vocês passam um mês conhecendo a igreja, o campo, mas vocês precisam de mantenedores. E aí a gente começou a orar por isso, só que nós viemos aqui nos Estados Unidos a primeira vez em 2007. Tiramos férias da igreja, da nossa filha, aproveitamos as férias escolares dela em julho e viemos. Um amigo nosso nos convidou para participar de uma conferência de música aqui, nós viemos, ficamos aqui e aí Deus começou a mexer no nosso coração com relação aos Estados Unidos. Foram palavras assim muito específicas de cuidar de famílias aqui nos Estados Unidos. E é muito interessante, Micaela, porque na época eu falava assim, mas sabe aquela história? Você tem que ter um testemunho, geralmente a sua dor vira o seu testemunho. E a gente estava numa fase muito boa ministerialmente, a nossa filha pequena, sabe, problemas muito pequenos que eu falava: não pode ser que o Senhor vai tratar com a gente na área de família quando a gente não tem nada tão significativo para falar, né? E aí, mas nós viemos, conhecemos, e Deus começou a falar. São famílias brasileiras. Os Estados Unidos, as famílias que vão para lá se dissolvem, os filhos se perdem, e a gente não entendia nada daquilo. Aí viemos 3 anos consecutivos de férias. Conhecemos várias áreas, fomos para Kentucky, fomos para o Texas, fomos para Carolina do Sul, Carolina do Norte, aqui na Flórida.
E aí, em 2009, quando o pastor Elton Rangel falou com a gente, estava tudo certo para a gente em 2009 para lá, em julho, veio o convite para Carolina do Sul, para a gente conhecer um grupo de brasileiros lá. Fala essa parte, meu amor. Que eram ligados a uma igreja americana. Tinha um ministério com brasileiros, né? Só que eles estavam sem pastor, e uma das líderes me conhecia da infância. Fazer um aniversário juntos, quando eram crianças. Mesmo dia, Mesmo dia, mês e ano. mesmo ano. E, e aí eles nos convidaram para conhecê-lo, nós viemos aqui. Licença, só um corte. O irmão dela viu fotos nossas, naquela época, Orkut, eu acho, aqui nos Estados Unidos, nos anos anteriores. Aí ele falou, vocês sabiam que a Nice está lá em Carolina do Sul? Eles estão precisando de pastores lá, vou passar o contato de vocês. E foi assim. Exato. Aí nos convidaram, nós passamos um período com eles, pregamos, fizemos estudos bíblicos, e ainda aqui no hotel eles fizeram uma conferência com as famílias e já fizeram uma proposta ali, não foi? Em 2009. Aí nós já voltamos orando e conversando com a igreja a respeito, e se concretizou em 2010, nós viemos efetivamente, assumimos lá. Então, nós assumimos esse E, ministério. paralelamente, tinha um pastor americano que cuidava de um grupo de brasileiros em Morobit, que era o litoral. Então, a gente cuidava dos dois, né? Mas é um trabalho, perdão, mas é um trabalho de evangelismo de brasileiros ou já brasileiros De convertidos? evangelismo. Evangelismo. Eram poucos convertidos. Isso, eram 6 grupos, 6 casais já convertidos e que faziam parte dessa igreja que se dissolveu também quando um pastor saiu, e saiu meio queimado também. E parece que Deus tinha alguma coisa com a gente sempre assim. Alguém sai deixa rastros ruins e nós chegamos para reconstruir ali, principalmente o coração dos que ficaram, né? E aí nós fomos para lá e começamos um trabalho de pequenos grupos na nossa casa, e assim, em menos de 6 meses, a gente já estava com mais de 40 pessoas na nossa casa, todas as sextas-feiras. E aí foi quando a gente começou a ir para Carolina, para o interior de Carolina do Sul, para litoral. E aí veio o convite para a gente assumir os brasileiros e hispanos dessa outra cidade. Isso estava meio que envolvido também com a nossa questão imigratória aqui, né? Porque aí chegou o tempo de mudança de visto, de pedirmos o visto religioso, e a igreja no litoral do Paraná, no litoral de Carolina do Sul, fez o pedido para nós pela segunda vez, porque a primeira veio da igreja que nos convidou mesmo, que nós viemos ligados, só que a igreja estava falindo e ela não existe mais hoje, essa primeira igreja americana, infelizmente. Era uma igreja muito antiga a gente acho que vai falar isso, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso, a realidade das igrejas americanas, principalmente tradicionais aqui. Então, uma igreja com muito idosos, nada de jovens, e foi isso também que pesou muito na nossa decisão de vir para a Flórida, porque a nossa filha estava crescendo e não tinha uma estrutura para a idade dela, em Carolina do Sul, na igreja brasileira, que era dentro da igreja americana, né? Então, isso nos trouxe para a Flórida. Claro. E vocês hoje fazem um trabalho com pequenos grupos? Sim. Então, lá em Carolina do Sul, nós tínhamos uma igreja que funcionava dentro da igreja americana, com os hispanos e brasileiros. Tínhamos o culto em espanhol no sábado e domingo, culto em português. E aí, quando nós viemos para lá, era uma igreja mesmo, né? Existiam os cultos, pequenos grupos, aquela vida de igreja. Quando nós viemos para a Flórida, nós viemos para aí nós saímos pela primeira vez para poder estudar um tempo mais sobre pequenos grupos, que eles chamam de célula. Então, a gente tirou um tempo a gente pensou, vamos ficar 2 anos ali, fazer o seminário que eles pediam para fazer, e estudar também sobre célula, viver isso na prática, né? Porque a gente sempre amou, sempre acreditamos na igreja em células, mais do que a igreja com células, né? E foi um tempo muito especial, de muito aprendizado, mas também de muito sofrimento. Foi assim, quando muitas coisas começaram a acontecer, também tem a ver com a gente acredita com a
com principados e potestades que tenham aqui nesse estado, sabe, da Flórida. Então, começamos a viver coisas assim, realmente que nos puxou e nos esticou bastante aqui, quando nós nos mudamos para a Flórida. Vejo que as duas coisas se juntam, né? O trabalho de vocês com famílias e a igreja em células. E aí vocês falaram coisas importantes, que o impacto que a mudança para os Estados Unidos acaba trazendo para a família de brasileiros ou Os de imigrantes, dos sim. imigrantes, né? E o que vocês veem? Por que causa esse impacto? É o quê? A cultura? São as dificuldades econômicas? Porque a gente Olha, sabe que ser imigrante é difícil, né? não é fácil, né? Não é para qualquer um, na Não é verdade, para né? qualquer Você um. sabe disso. Sim. Quando nós estávamos lá em Carolina do Sul, nós era uma outra realidade, é outro estado, né? Muito forte a questão espiritual lá, né? É diferente da Flórida. A Flórida, eu não sei se você sabe, mas 86% são de imigrantes. Então, Sim, a influência, né, é muito maior de fora do que do próprio país. Então, a gente brinca aqui dizendo que aqui é o quintal do Brasil. Não só por estar perto, mas pelas influências. E aí, fora isso, ainda tem a influência da América Central. E aí a gente conviveu com muitas meninas, começamos a ver muito histórico de abuso de meninas e de meninos no meio brasileiro mesmo, porque os pais trabalham muito, então deixa os filhos em creche, ou deixa os filhos em creches, eles novinhos, ou então sendo cuidados por amigos, e aí a gente acompanhou muito abuso, então há muita homossexualidade, há muita sexualidade distorcida mesmo, muito abuso de álcool, de drogas, porque até então não era um estado que proibisse a maconha, por exemplo. Então a gente começou a ver a destruição de famílias mesmo aqui, sabe? Chegava até nós, não só nos nossos pequenos grupos, a gente via histórias muito reais, como as amizades da nossa filha, que vinham de escola, que tem muitos brasileiros, e a gente tinha acesso às famílias, e assim, histórias terríveis, de 2, 3 casamentos, de meninas homossexuais, de meninos homossexuais. E aí a gente começou a entender o que o Senhor, aqui na Flórida, a gente começou a entender o que o Senhor falou com a gente sobre família lá no Brasil. tá, diga, pastor. A questão cultural, os Estados Unidos é muito voltado para o individualismo, né? Quando eles vieram da Inglaterra para cá, já muitas vezes vinham sozinhos, deixavam a família para depois. Então, eles têm uma ideia de que o meu espaço individual é mais importante que qualquer coisa. O seu espaço individual. O brasileiro ele é muito mais tribal, é muito mais família, né? A segunda coisa que eu acho que pesa muito é o capitalismo, né? Hum, No Brasil ainda se fala de um mês de férias, né? Nos sim. Estados Unidos, você não sabe o que é um mês de férias, uma semana, 3, 5 dias. né? Então, ou seja, trabalhar, aquela coisa de ser o número um, the best, ter que superar os outros, Sonho competição, americano, né? sonho americano. Então, tudo isso é muito desgastante. E para o brasileiro, até se adaptar, mesmo que se adapte, ele fica muito perdido em tudo isso, né? Então, é um desafio muito grande nesse contexto, né? Nessa cultura, né? A facilidade, né, com que as crianças crescem, tendo de tudo, do bom e do melhor, e passam a não dar valor nas coisas como deveria ser, né, e acham que as coisas são descartáveis. Então, a gente foi vendo isso dentro da nossa casa, nos desafios também da nossa filha, que veio de uma classe média normal do Brasil para chegar aqui, e a gente querer manter esse mesmo estilo de vida, tendo o suficiente, e para ela, vendo que convivia com outras crianças com outras ambições, né? Com outro estilo de vida, e aí isso também foi nos afetando pessoalmente, né? Foi uma adolescência muito desafiadora para nós, e assim, parece que a gente não estava preparado para ser pai de adolescentes fora do Brasil, fora da nossa pátria, fora da nossa cultura, porque eles começam a dizer que tudo é normal, tudo é cultural, né? E aí eu lembro de uma fala de um pastor
amigo nosso de Carolina do Sul, que ele falou, hoje em dia tem um demônio chamado normal, né? É. E que está infiltrado na cultura e que vem para dentro da nossa casa. Então, realmente foi um tempo muito desafiador para a gente manter a nossa filha conosco na igreja, mas assim foi um tempo de muito aprendizado com relação à célula, porque para nós o viver em célula é viver uma vida de transparência, uma vida de como imigrante que não tem família. Então é um tempo que você pode ter comunhão, né? Se tornar família daqueles ali, tempo de discipulado, de crescimento em Deus, né? E de curas emocionais. Nós vimos muito e temos vivido ainda vendo pessoas sendo curadas emocionalmente, principalmente assim de questão mesmo de decepções dentro da igreja mesmo, né? De dizer não me envolvo mais com a igreja. E aí o pequeno grupo, a célula, é um lugar onde ela consegue vir, ser acolhida e quando menos percebe já está envolvida, né? E passa a viver a vida da igreja novamente. Porque o pequeno grupo é uma pequena igreja, né? Nós Uhum. somos a igreja, então realmente o pequeno grupo é algo que nós nos apaixonamos desde o nosso ministério em Curitiba. Realmente faz parte da nossa vida. Grupo é algo realmente, ainda mais nesse contexto que a pessoa está fora do seu país, das suas questões identitárias, né? Porque tem muito disso também. Por mais que você goste do lugar onde você está morando, tem momentos que você olha e diz, estou meio peixe fora d'água aqui, né? Sim, sim. E a gente tem que se achar ali. E o Sim, pequeno grupo, ainda mais se é feito com pessoas da mesma nacionalidade, você acaba trazendo um pouco do conhecido do próximo, né? Além de que os pequenos grupos também criam esses laços, né? Como você sim, falou, você se sente muito próximo do irmão, da pessoa, e faz parte Nós participamos de pequeno grupo aqui, de casais, na igreja, e nós tivemos a bênção de ter um pequeno grupo um ano que foi, assim, muito maravilhoso para a nossa vida. A gente dizia que era terapêutico também, porque dali saíram amizades maravilhosas sim. e realmente trocas muito profundas que Uhum. sustentavam espiritualmente, né? Sim, e a gente tem vivido isso aqui nesse tempo de Flórida muito mais, porque assim, fomos para a primeira igreja batista, que era a maior igreja batista americana, de brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Já foi, hoje não é mais. E nós ficamos ali por quase 8 anos. Nos últimos anos, eu cuidei da música, o Denil sempre esteve comigo na música, mas aí ele ficou com as crianças, aí sempre liderando pequenos grupos, sempre na nossa casa, nós sempre recebemos e lideramos, né? E foi um tempo também muito precioso. E depois de lá, nós ficamos um tempo cuidando da nossa família, cuidando nosso netinho nasceu. Foi um tempo assim de Deus para a gente voltar para nossa casa, para nossa mesa, trocar. Deus falava que ia trocar as nossas mesas, pessoas que sentariam conosco e onde nós nos sentaríamos, e Ele realmente fez isso. E foram 3 anos, assim, literalmente nós com a nossa família, com a chegada do nosso netinho, né, conhecendo de perto o nosso genro, que é americano, de família, ele é filho de mexicano e de porto-riquenho, mas é de a terceira geração aqui nos Estados Unidos. Então, nós ficamos 3 anos com eles. Quando nós saímos da PIB, nós também perdemos a casa onde nós morávamos, de aluguel, por 8 anos. E aí foi assim uma mudança muito grande na nossa vida, porque veio logo depois da pandemia, né? Foi em 2021. E aí nós estava no auge do aluguel caro aqui. E aí a nossa filha começou a falar, a primeira coisa, ela já estava grávida, venha morar com a gente. Então nós deixamos no final da lista essa opção, porque ela ia ganhar o neném, estava recém-casada, então a gente falou, só se não tiver jeito. Mas nós nos mudamos para a casa deles no dia que o nosso neto nasceu. Nem pudemos ir no hospital. Então, acabamos ficando juntos 3 anos, foi um tempo muito precioso. E aí, só visitando algumas igrejas, nesse período nós ficamos apoiando igrejas que estavam começando aqui na Flórida,
estavam começando, e aí nós começamos a implantar música na igreja, nessas igrejas pequenas. Foi um tempo também muito precioso. Mas há 2 anos e meio nós estamos em uma igreja americana, onde a esposa do pastor, o pastor é americano, e a esposa do pastor é gaúcha, e foi o meu irmão que é pastor em Porto Alegre. Eu não falei, mas eu tenho 2 irmãos. E um é pastor em Porto Alegre há 25 anos e o outro é bombeiro aposentado, mora em Brasília, mas também já se formou em teologia e tem um coração missionário, já foi missionário nos Emirados Árabes, e ele é na área do esporte. Ele e a esposa são formados em educação física e eles foram para lá. Ele foi treinador nos Emirados Árabes, morou aqui também nos Estados Unidos, sempre trabalhando com esporte. E líder de Atletas de Cristo, meu irmão de Brasília. Então, aí meu irmão de Porto Alegre veio para cá, nesse período que a gente tinha saído da PIB, e aí ele falou dessa igreja, porque a família da Raquel, que é a esposa do nosso pastor, é da igreja dele, em Porto Alegre, Montserrat. E aí ele falou da igreja e nós começamos a namorar a igreja, íamos, aí, mas não assumimos nenhum compromisso e nem vestimos a camisa. Mas há quase 3 anos a gente agora está firme lá, eu já participo do louvor, agora a gente lidera o primeiro pequeno grupo de brasileiros também. Nós já estamos no segundo semestre, indo para o terceiro agora, nos reunindo com brasileiros nessa igreja americana. Que bênção, que bênção. É. E o senhor, pastor, é capelão, o senhor disse, numa escola. Não, na verdade, no Brasil, eu fui auxiliar de capelania de uma escola. Em Recife. Mas aqui eu fiz um curso de capelania. Eu até esqueci o nome. É uma instituição... Shepland, né? Shepland, né? É uma instituição que forma o capelão para que ele atue em mais diversificadas áreas, né? Pode ser escola, com bombeiros, com polícia, com moradores de rua. É mais uma ferramenta para se evangelizar, né? Para se abrir portas, né? Uhum. E depois de todos esses anos nos Estados Unidos, o que é que vocês veem? Não sei, eu não queria falar a palavra resultado, porque não é só questão de resultado, mas de impacto. Assim, o que é que vocês perceberam do trabalho que vocês têm feito desde que vocês chegaram até agora com os imigrantes, com essas famílias? A que mudanças vocês viram desde que vocês implementaram o trabalho com pequenos grupos e acompanhando a família de imigrantes? É interessante você ter falado isso, porque eu estava lendo um texto um pouquinho antes do nosso bate-papo. Eu estava lendo aqui no último capítulo de Atos, o apóstolo Paulo, né, que recebeu um chamado, pregou em vários lugares e que no final das contas foi para Roma, passou por aquele episódio lá do barco que afundou e tal. E o texto é interessante porque Paulo é muito superior a nós, né? Paulo chegou a ir no sétimo céu, Paulo foi treinado por Gamaliel, Paulo falava várias línguas, era muito inteligente, era fariseu. E mesmo assim, eu estava lendo que reuniu um grupo de pessoas lá em Roma para falar com ele. Se você me permite, ele fala que, contudo, queremos ouvir o que você pensa, Paulo. Nós não ouvimos falar muito de você, não, mas daí. Então, marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Olha o verso 24. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. O apóstolo Paulo. E depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras de Paulo. O Espírito Santo está certo quando disse: os nossos antepassados, por meio do profeta Isaías, vai e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando ouvirem o que faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende e não se voltam para mim.
nem permitem que eu os cure, né? Durante 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos os que visitaram, ele recebia, todos, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Ou seja, o apóstolo Paulo, naquele contexto, pregou talvez com muito mais autoridade e capacidade que nós. Mas a Bíblia diz que alguns creram e alguns não creram. Então, quando a gente recebeu o chamado e não o assovio, né, a gente entende que a semente tem que ser pregada, porque se a gente não prega, o problema é nosso, e se eles não recebem, o problema já é deles. Mas o que eu quero dizer na sua pergunta é que a gente nunca parou de pregar, independente das circunstâncias, mas a gente não tem como medir essa aceitação, por exemplo. Claro. Por exemplo, você pensa que o fato de você ter muitos seguidores não necessariamente não significa que as pessoas estão aceitando e incorporando o evangelho. Eu sei que mais na frente a gente vai falar da música, mas, por exemplo, quando a gente pensa no pequeno grupo, a gente pensa como ferramenta, porque a igreja, isso lá no seminário a gente já aprendeu isso. A igreja, quando nasceu, era uma grande águia com asas do atacado e do varejo, né? As grandes celebrações no templo e o pequeno grupo na casa, ou seja, é a igreja mais personalizada. E a gente acredita na eficácia dos pequenos grupos, mas mesmo assim a gente sabe que existe uma batalha na mente e no coração, que é a boa semente, potencial de vida, ela tem que encontrar um terreno fértil. E nem sempre encontra. Então, a gente consegue mensurar alguns frutos, resultados, pelo que a gente vê, pela mudança na vida da pessoa. A gente já viu isso acontecendo na vida de algumas pessoas, mas talvez a gente não veja tudo o que Deus está fazendo através da nossa semeadura. A gente, em alguns casos, está plantando, em alguns casos, está regando, mas a gente sabe que, e inclusive, quando a gente veio para cá, algumas pessoas me disseram: o que vocês vão fazer nos Estados Unidos? Tem que ir para a África, para outros lugares. Realmente não é um desafio muito grande, não é para amadores, né? Pregar o evangelho aqui é um desafio muito grande. E um dos grandes desafios que eu acho, sabe, Micaela, voltada para a nossa Manutenção. Não, financeiramente, né? De nos mantermos financeiramente, é que a gente vem de uma cultura, até no Brasil, a maioria dos pastores são integrais no ministério, e essa foi a nossa história no Brasil. Nós chegamos aqui na Flórida, especificamente, passou aqui, tem que se virar, trabalhar. O Denil trabalha com piscina esses anos todos aqui na Flórida. Eu sempre estive trabalhando com a música, porque onde a gente chega, a gente consegue ter alunos, né? Mas também já trabalhei mais, agora eu só tenho uma casa que eu trabalho, mas já teve um tempo que a maior parte do meu trabalho, do nosso rendimento, vinha de limpeza de casas. Então, assim, realmente a gente precisa se dividir na época que eu cuidava da música na PIB, eu me dividia em 4. Eu cuidava da música lá e era voluntária, não recebia. Trabalhava na limpeza de casa, era o tempo que eu tinha muitas casas, dava aula e cuidava de casa. Assim, então, assim, nós passamos nessa fase onde eu menos me doava era na minha casa. E foi quando o Senhor fez aquele rebuliço, me tirou, saímos da igreja. E aí eu fui também deixando a maioria das casas que eu tinha, o Denil, só ele estava conseguindo manter bem a gente, e eu não fiquei dando aulas também, e foi quando eu me voltei para casa de volta, né? Vim de volta para casa, cuidei ajudei a nossa filha assim que o neném nasceu. Então eu digo que o maior desafio nosso aqui é a gente ter que se dividir tanto, aguentar esse pique de trabalho daqui que não é fácil. Ainda mais como imigrantes. Não é fácil. Eu imagino. Não é na nossa língua, não é fácil, mas o Senhor tem nos dado graça. E assim, eu queria voltar rapidinho, só lá atrás, claro. quando eu falei que nós recebemos o convite do pastor Elton Rangel lá para a Espanha, e nós sempre ficamos com aquele, mas e a Espanha? E a Espanha, né? E quando nós chegamos aqui, que chegamos em Carolina do Sul e fomos
pastorear pela primeira vez o povo de língua hispana, a gente começou a entender o que Deus estava fazendo, porque lá no Brasil a gente começou a estudar espanhol. Quando nós fomos missionários em Carolina do Sul, ah, no Paraná. A prefeitura dava aulas de ucraniano, porque a base da cidade era ucraniana e polonesa, mas eles davam o espanhol também para quem queria. Então, nós aprendemos espanhol através da prefeitura, um pouquinho, né? Falamos um pouquinho. A gente fala mais portanhol, como o Denil disse. E agora, a nossa igreja americana tem um grupo muito grande de hispanos também, e a maioria da América Central, do Sul, América do Sul. E nós estamos envolvidos com eles também. Quando chegamos na igreja, o casal que nos recebeu são nossos líderes. Ele é colombiano e ela é colombiana e ele é chileno. E são os líderes dos hispanos. Então, nós estamos com eles e foram eles que abriram todas as portas e nos empurraram, né? Tanto para eu estar no louvor, quanto para o Demil assumir o ministério com os pequenos grupos lá de brasileiros. Eu queria trazer isso, porque aí a gente hoje entende o propósito de Deus, né? Começou falando da Espanha, mas aqui estamos nós envolvidos com a língua espanhola. E amamos. Ele faz tudo, né? E a gente não entende, mas por que isso? Mas isso aqui. Quando se revela diante dos nossos olhos, é que a gente entende. E ainda ganhamos um genro, né? Hispano. Então, era toda uma preparação. E aí, vamos falar da música, então. Sim. Vocês também desenvolvem um trabalho com a música. E aí eu coloquei assim, os desafios, e essa questão dos desafios talvez fosse muito relacionado à questão de qualidade da música. Não sei se aí nos Estados Unidos acontece o mesmo, que eu estou muito tempo fora do Brasil, mas eu consumo muita música do Brasil também, né? Uhum. É muito mais antiga do que atual. São poucos os grupos atuais que eu consumo. Eu ouvi a música que tu me enviaste, as duas músicas, e a da Marta. No canal do YouTube tem um estudo que eu fiz sobre Marta. Eu disse: olha só a coincidência, de se tivesse recebido antes, eu tinha colocado como fundo. É bem legal a música. Mas e aí, como é que vocês percebem isso aí nos Estados Unidos? Vocês cantam as músicas em inglês, em espanhol, em português? Como é isso? Eu queria só citar eu acho que pode citar o nome, né, do cantor, porque ele já falou na internet, é o Thales. Thales Roberto. Thales Roberto. Ele, numa entrevista, ele me falou uma coisa que eu achei interessante. O pastor dele perguntou assim: você lembra a última mensagem que eu preguei domingo passado? Ele falou assim: não lembro. E no mês passado? E no ano passado? Aí ele falou: e essa música aqui, que é uma música de uns 20 anos atrás, ele cantou um trecho, aí falou: essa eu lembro. Aí o pastor disse para ele: eu quero que você cante as minhas mensagens, porque as pessoas vão gravar com mais facilidade a música, tem harmonia, melodia, tem aquelas frases mais fáceis, né, rimando, né? E aí eu pensei, realmente, a gente tem que pregar a tempo, a fora de tempo, a gente tem que pregar o evangelho, que vai convencer o Espírito Santo. Agora, a gente tem que facilitar. Como você falou, o nível da música tem caído generalizado, né? Tem caído as músicas, a mensagem, tudo. Então, a gente sempre usou como ferramenta a música, como uma ferramenta a mais. Mas, ultimamente, a gente resolveu pegar algumas músicas que estão no baú, algumas músicas antigas, e colocar em algumas plataformas, né? E a gente está vendo que a gente sempre pregou, a gente sempre coloca uma coisa ou outra na internet, mas você percebe que o interesse, às vezes, não alcança tanto quanto uma música. Olha, ouve isso aqui e tal. As pessoas são consumidoras de tudo isso, mas eu acho que o mais importante é que é a boa semente que vai ali, né? A intenção é glorificar a Deus, promover o reino dele, a vontade dele. Então, eu acho uma ferramenta interessante. Né? A gente já várias vezes usou de oportunidades. Desde o campo missionário, a Joyce dava até aula de música para a banda da Igreja Católica, a banda Ave Maria, que era uma forma de evangelizá-los. Né?
Uhum. Fala do coral infantil, como a gente fez lá em Quedas também. A gente tinha um coral infantil que a gente fechou a rua inteira, a polícia ajudou a gente e tal, que era uma forma de evangelizar também. Então, o pessoal lotou a rua para ouvir o coralzinho. E as crianças que iam, todas eram da Igreja Católica, os pais, elas faziam, como é que é? Catequismo, essas coisas todas. Depois os padrinhos, as madrinhas foram... E eles, mas eles iam fazer a musicalização na igreja, como coral, né? Quer dizer, era um coral, mas eu fazia a musicalização com elas e junto com isso ia discipulando, ia falando de Jesus, e aí a gente tinha as estratégias para fazer alguns eventos e aí a gente tinha esportivos, né? a prefeitura que nos ajudava, e aí nessa história muita gente da Igreja Católica passou a participar da Igreja Batista lá de Quedas do Iguaçu. E aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, nesses 15 anos, a mesma coisa, eu sempre dando aula particular, antes eu dava na minha casa, depois eu entendi a seriedade que era isso com relação, porque a maioria são crianças, e aqui em todo lugar eu acho que tem que ter muitos cuidado com isso, mas na época eu não tinha essa malícia, né, do quão sério era ter crianças recebendo na minha casa, dando aula. Então, depois que eu voltei a dar aula, depois desses 3 anos descansando, né, com a família, eu comecei a ir nas casas. Eu já ia em algumas casas, mas hoje eu não dou aula mais na minha casa e vou nas casas e nem todos são cristãos, então eu tenho a chance de falar de Jesus, mais do que falar, viver, testemunhar, e é o que eu acredito, né, que muitas vezes a gente não precisa falar, a nossa vida que fala. E todos esses pais, todas essas famílias nos seguem, assim, de alguma forma, sabem que ele é pastor, sabem que a gente está aqui, realmente não veio para ganhar dinheiro, como a maioria das pessoas vem, né? A gente vive a nossa vida simples, mas falando toda oportunidade, a tempo e fora de tempo, pregando o evangelho, né? E sim, já cantamos espanhol na época dos hispanos em Carolina do Sul, com o nosso grupo aqui da Igreja Americana também, quando nós participamos dos pequenos grupos com eles também, a gente canta em espanhol com eles. Eu faço parte do louvor da Igreja Americana, nossa igreja tem 23 anos, já são 3 campos, e não tem culto em português, a não ser o nosso pequeno grupo, né? Então, tudo acontece em inglês, então eu canto em inglês no louvor, vou em qualquer uma das 3 sedes que fazem parte aqui da nossa região, na distância, assim, de 5 milhas, acho que no máximo 10 milhas, que seria o quê? 20 quilômetros? É o dobro, né? De um campus para o outro. E aí, então é isso. E aí a gente, como eu comentei um pouquinho antes, né, quando nós saímos da primeira igreja batista, nós começamos a apoiar algumas igrejas pequenas que não tinham trabalho nenhum de música, então a gente começou a montar equipes de louvor, a falar da importância da escolha de músicas, de estar alinhado, porque na minha formação de música, dentro do seminário de uma instituição cristã, é muito voltado para a administração da música na igreja, né? Então, essa realmente é a minha paixão, ajudar a administrar a música na igreja, a estar em comunhão com o pastor, com a liderança, e aí nós tivemos essa alegria de caminharmos com 3 igrejas nesse período, acho que 1 ano e meio, nós ficamos apoiando, implantamos aquela questão do retorno de ouvido, dos tracks, que são os playbacks que a gente ouve no ouvido, e foi um tempo muito especial de conhecer aqui na nossa região mesmo algumas outras igrejas, pequenas igrejas, manter contato. Nesse tempo nós entendemos de Deus de abrirmos um ministério ao redor da mesa. Então, a gente, junto com lideranças dessas igrejas, nós começamos a nos reunir ao redor da mesa com a liderança e algum pessoal do louvor também, e começamos a compartilhar. Temos algumas gravações também no Instagram falando desses momentos, né? Ao redor mesmo da mesa, ali nós ceávamos juntos, ali cada um dava uma palavra, cantávamos trechos de músicas antigas, né? Que não que sejam as melhores, mas do nosso tempo há muito mais profundidade. Tem muita profundidade, a letra, né? Mais bíblica, mais cristocêntrica. Também quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje,
tá muito fácil gravar, né? Muito fácil. Há quem grave com inteligência artificial, que nem use mais cantores, seja tudo da inteligência artificial. Então, assim, eu acho que está muito raso. Está fácil, está raso, mas quem sou eu para julgar, né? Eu vivo numa igreja americana, que eu tenho as minhas referências de música, assim, do passado, como de hoje também, são bem diferentes. Amo a música contemporânea também, tem muitas músicas que eu me identifico. Tem grupos com letras profundas, que você vê que realmente tem vida com Deus. A nossa igreja, nossa equipe de louvor também compõe. Nós cantamos músicas nossas também, músicas muito profundas, assim, de uma equipe que se junta para compor. Cada um traz frases, versos, e saem músicas maravilhosas. Então, assim, eu não posso dizer que todas são rasas nesse tempo, como também nem todas do passado eram hinos. Eu não sou chegada, mas ainda há muito tempo já não vivo num contexto que cante hino. Mas existem hinos belíssimos. Como existem hinos que, assim, eu cresci não entendendo, cantando sem entender, né? O contexto, porque era muito longe a linguagem da minha geração. Então, assim, mas não, amo os dois, né? Amo o passado, amo o contemporâneo. Acho que tem uma importância. Uma vez um pastor foi muito infeliz numa fala dele. A gente estava num culto de oração na nossa igreja em Brasília. E ele veio e falou assim: a música não tem importância no culto. Porque acho que nós ficamos muito tempo abrindo o culto, cantando. E ele falou: nunca vi ninguém se converter através da música. E eu achei ele muito infeliz, a fala dele. Porque assim, eu já vi muitas pessoas que nem conhecem a Jesus se converterem através da letra de uma música. Serem curadas através de uma música cristã, né? Que seja cristocêntrica mesmo. Então, eu acredito no poder da música, sim, né? Na vida da igreja. Eu acredito que uma boa música faz uma grande diferença num programa, no culto, aos domingos, seja ele qual for, né? Mesmo num pequeno grupo, eu acredito mesmo no poder da música. E por isso eu escolhi, creio que Deus me escolheu primeiro, né? Mas eu escolhi estudar música, poderia ter feito, como passei em psicologia, mas não fui fazer. Realmente a música é algo que eu amo e quero conhecer Jesus até ir para lá, servi-lo através da música, seja dando aula, seja participando de uma equipe de louvor, seja a gente adorando dentro da nossa casa, né? Seja como for, mas a música realmente faz parte da nossa vida. Amém, amém. É que é importante, eu acho que o momento atual que nós estamos vivendo, eu fiz uma entrevista com o pastor Gilberto Celeste, e ele falou uma coisa muito, muito, muito importante. Ele disse: olha, a gente fala que o inimigo está querendo atingir as crianças hoje, né? Mas o plano dele sempre foi atingir as crianças em qualquer época, em qualquer momento. Agora, eu fico pensando que o momento da nossa sociedade ele está muito peculiar, digamos. Então, a gente se surpreende cada vez mais com coisas que a gente olha e diz: o Senhor já está às portas, o Senhor está voltando, e a gente tem que buscar cada vez mais formas como cristãos, como servos, de ir lidando com essas situações, porque a gente vê questões de bullying crescendo no âmbito da igreja, abusos espirituais, às vezes uma questão rasa na música, mas também nas pregações. Sim. Imediatismo, né? Uma rapidez, agora tudo é ChatGPT, agora tudo é áudio no 2.0. Então, a gente vê também uma sociedade muito acelerada e que dentro da igreja a gente precisa trazer, principalmente, não só principalmente, mas a nossa juventude também para isso, para esse entendimento do Senhor, para essa relação com o Senhor. Eu tenho um menino com adolescentes, então me preocupo muito com isso também, né? E a vida de vocês, eu gosto de fazer essas entrevistas, eu sempre digo que o Senhor me dá oportunidades e privilégios, porque a primeira pessoa de primeira mão abençoada sou eu, e de verdade. Eu já tive entrevistas e conheci irmãos que a gente se emocionou juntos aqui, porque é um privilégio mesmo, porque conhecer a vida de vocês me inspirou.
Eu lembro que eu glória fui a Deus. missionário e eu lembro que lá na minha juventude eu também queria ser missionária, não tive a oportunidade de ser, e quando você falou, eu lembrei de mim ali, né? Então, assim, me emociona e eu vou orar ao Senhor para que Ele cubra vocês com as bênçãos dele, fortaleça Amém. vocês com a Amém. sabedoria, porque eu sei que não é fácil. Olha, eu quero agradecer muito, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo agora foram abençoadas de coração. Eu quero dizer que, como eu disse, eu saio edificada dessas entrevistas de vocês, edificou a minha vida, Amém. acende ali aquela chama ali da missão de falar de Jesus. Contem com as minhas orações. Amém. De verdade, contem com as minhas orações e que o Senhor continue usando e abençoando a vida de vocês. Amém. Amém. Que Deus continue te usando na Argentina. Ai, amém. Obrigada. Orem por mim, orem pelo meu Obrigado. trabalho aqui também. Agradeço muito. Então, Tá bom. Muito obrigado. Prazer. Prazer. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, tá? Tchau. tchau.